Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, o Leonardo aqui, sobre essa situação atual que todos nós estamos vivendo, né, nessa pandemia aí, essa quarentena, as pessoas não estão podendo ir trabalhar. Aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos cavalos atletas, mais propriamente ditos, né, pela manutenção deles. Bom, o Leonardo, que tem contato com muitas dessas pessoas, aí vai falar um pouquinho para a gente o que ele sabe, como que as pessoas estão se virando hoje em dia aí, com toda essa situação que a gente está vivendo. É, Leonardo. Vamos lá. Bem, pessoal, é uma situação que já está durando aí quase 2 meses, né? Na verdade, a gente não sabe até agora onde vai, né? Bem, a gente pode falar um pouco mais aqui do estado de São Paulo, né? Que está tudo parado, o governador estendendo aí a quarentena até o fim do mês. Na verdade, a gente não sabe como vai ser mês que vem. Então, para todo mundo está uma dúvida, né? Para a gente aqui, já são 2 cursos presenciais que a gente teve que jogar para frente, né? Um curso de domo e um curso de rédeas. Inclusive, o pessoal já estava com passagem comprada, estava tudo certo. Mas não temos o que fazer, né? Então, a situação de prova, competições também, não tem previsão, né, de quando vai voltar. Inclusive, hoje eu li um artigo, que a gente também nunca sabe o que hoje é fake news, o que é verdade, mas eu li um artigo do governo de Minas Gerais que só vai poder voltar às provas em novembro desse ano. Mas, assim, não tem como a gente ter uma opinião sobre isso. O importante, o que nós podemos fazer é essa orientação das pessoas, né, do que fazer com os cavalos. Então, se não está tendo, por exemplo, corrida de carro, o cara encosta o carro na oficina e deixa ele lá. Quando for voltar às corridas, pega o carro, reaperta lá os parafusos, troca a gasolina, sei lá, e volta o carro. Não tem de moto, depois faz a mesma coisa. Agora, cavalo não dá para você soltar ele num canto e não tratar dele, né? Cavalo é um ser vivo e é cavalo 24 horas por dia. Então, é importante que a gente tenha essa manutenção. Até por conta dos nossos cavalos domésticos, né? Cavalos que a gente tem assim nas hípicas, no centro de treinamento, que estão presos dentro de uma cocheira. Então, é importante a gente entender que é importante ter uma rotina de trabalho com esses cavalos, manter uma rotina de trabalho com esses cavalos, por conta da saúde deles, né? Então, um cavalo preso direto dentro de uma cocheira aumenta muito o índice de cólica, né? Aumenta muito o índice de problemas digestórios. Então, esses cavalos, é importante que eles sejam ou soltos em piquete, soltos em solários, ou trabalhados em guia, montados. O que acontece é que a gente tem relatos de alguns locais que os clubes hípicos estão sendo fechados e as pessoas não podem nem entrar dentro desses clubes hípicos. Então, o que acontece é que alguns cavalos estão sendo trabalhados menos, né? Algumas pessoas que normalmente entravam ali para montar não estão fazendo, e com isso alguns cavalos estão trabalhando menos. Alguns cavalos vão gostar, né, de estar tirando umas férias, né? Alguns que de repente estavam em alta performance, assim como é o atleta humano quando está treinando bastante e depois volta. Mas é importante que tenhamos bom senso e que possamos fazer com que esses cavalos saiam da cocheira, façam trabalhos, às vezes, com uma rotina menor, mas que ainda assim o façam, né? Porque dessa forma a gente vai diminuir problemas, inclusive problemas de lesões depois que voltar, né? Porque, às vezes, esse cavalo fica parado, acaba engordando, diminui o tônus muscular e tal, e depois acaba tendo lesões, né? Então, aqui mesmo em Ourinhos, eu sei que fechou a hípica aqui.
pequeno, um parque de exposição dentro da cidade. E muitas das pessoas não podem usar. O que está acontecendo? O pessoal que trabalha dentro da hípica, né, que tem acesso a esses cavalos, eles estão tendo que soltar muito mais os cavalos, trabalhar mais cavalos, e alguns cavalos ainda assim ficam mais tempo dentro da cocheira sem serem soltos. Tá se fazendo esse rodízio. Outra coisa interessante é que, assim, aqui, e eu já sei que em outros lugares também está acontecendo, é que as pessoas que estavam trabalhando esses cavalos pegaram e levaram para as fazendas, para os sítios, e soltaram em piquete e tal. Isso é legal, é umas férias também. Então, para quem tem essa possibilidade, é interessante. É mais ou menos as férias que se faz no fim do ano, quando acaba a temporada hípica, né? Essas pessoas tiram os cavalos do centro equestre e levam para centros de recuperação, de o cavalo relaxar, é umas férias mesmo. E aí acabou agora eles tendo férias, assim como as crianças na escola também, né, que adiantou essas férias. Mas é importante que depois isso retome, né? Eu falo pelo meu irmão também, que trabalha com ferrajamento e trabalha em centros nos maiores centros de prova de tambor do Brasil, um dos maiores não, o maior. E lá está todo mundo trabalhando, né? Os cavalos de esporte, os cavalos de performance, está todo mundo trabalhando, está todo mundo mantendo a rotina de treinamento, né? Alguns animais que já sabem e precisa só fazer a manutenção, faz a manutenção. Alguns outros que, de repente, poderiam entrar em férias, soltaram o piquete, né? Nem ferrou esse mês, talvez, só casqueou. E aí é de acordo com cada um, né? Agora, o mais interessante, se eu pudesse aqui, de repente, dar uma sugestão e um conselho se for possível, você não está conseguindo montar seu cavalo, você não está conseguindo ir na hípica que seu cavalo fica, tira ele, leva para o seu sítio, solta num piquete, deixa o seu cavalo tirar férias uns dias. Isso é legal. Um problema que não é bacana é você, por mais que as pessoas às vezes acham, né, o cavalo está lá, está na cocheira, está comendo, está bebendo do bom e do melhor, tem gente para limpar a cocheira, mas essa rotina e esse marasmo, né, de um cavalo ficar o tempo inteiro dentro da cocheira, isso não é saudável para ele, nem fisicamente, nem mentalmente, né? Então, às vezes, isso pode até causar aí um estresse de cocheira, né? E às vezes até vícios de estabulagem. Tá? Então, por isso é interessante fazer essa manutenção de soltura e de trabalho. Se não é possível trabalhar, que se solte esse cavalo em piquetes, né? Outra coisa interessante é assim, alguns cavalos que estavam trabalhando muito forte, estavam no ápice de treinamento. Normalmente esses cavalos têm uma alimentação de suplementação, né? Alimentação assim, uma alimentação de atleta, e que normalmente, se ele diminuir o trabalho, é interessante que também diminua um pouco a quantidade desse alimento e às vezes até o tipo de ração, né? Uma ração para cavalo atleta, de repente dá uma ração de manutenção, né? Para quê? Para que você, quando voltar às atividades, o seu cavalo não esteja gordo. E normalmente esse cavalo gordo voltando ao trabalho, a probabilidade dele ter lesão é muito maior, né? Então, isso é muito importante. Quanto a ferrageamento, algumas vezes as pessoas, um cavalo atleta normalmente tem um ferrageamento de 30 em 30 dias. E aí as pessoas, numa situação dessa, dão um espacinho a mais, né, para o ferrageamento, às vezes para economizar, né, por conta de, às vezes, ter muitos cavalos e tal, mas é importante quando esses cavalos voltarem à atividade, que esse ferrajamento esteja em dia também. Então, imagina, uma bomba relógio, um cavalo que ficou 40 dias parado, 40 dias comendo sem gastar toda aquela energia,
e às vezes com um ferrajamento atrasado, de forma que o equilíbrio, né, o balanceamento do casco desse cavalo não esteja legal. Então, isso é uma bomba relógio para causar uma lesão aí quando eles voltarem. Então, é importante ter atenção a tudo isso, né? Agora, claro, é importante que se faça essa quarentena, é importante que a gente siga, né, as normas da Organização Mundial da Saúde e tal. A gente sabe que no meio disso existe uma briga política também, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas, normalmente, nos centros de treinamento, nos ranchos e tal, não nas hípicas, mas nos ranchos, centros de treinamento, normalmente não tem tanta aglomeração de pessoas, as pessoas não trabalham longe, no ar livre, e não teria problema. Eu dou alguns cursos, às vezes, pelo Senar de São Paulo também. O Senar liberou, mas já está tendo algumas atividades, mas, no meu caso, as prefeituras ainda não estão liberando também, então está tudo parado. Bem, então, para mim, eu realmente estou esse tempo inteiro aqui em casa. Confesso que não achei ruim, estou achando ótimo ficar um pouquinho em casa, né? Agora, o problema é financeiro, às vezes, né? Graças a Deus, a gente tinha uma reserva, a gente tem outra atividade, né? Tem a indústria aqui da minha esposa, e aí a gente está segurando as pontas. Mas a gente sabe que tem muita gente que vive disso e que depende disso. Então, é importante que o proprietário de cavalo tenha bom senso de que, ainda que esteja em quarentena e tal, o cara, onde o seu cavalo está trabalhando o seu cavalo. Ele está alimentando o seu cavalo todo dia, ele está limpando cocheira todo dia, ele está soltando, ele está fazendo guia, ele está treinando. Então, para ele, nada mudou. E ele depende desse dinheiro, né, desse cavalo para poder sobreviver. Então, a gente já tem alguns relatos de pessoas que, às vezes, como isso tudo aconteceu, meio que abandonou e não está pagando o cara. Então, volto a falar, cavalo é cavalo 24 horas por dia. Precisa comer, precisa beber. E lá no centro de treinamento onde seu cavalo está, o cara tem que pagar essa ração, pagar esse feno para poder seu cavalo se alimentar. Então, é importante que o proprietário de cavalo tenha essa consciência de que ele precisa estar em dia também. A gente entende que tem muita gente passando aperto, né? Mas não vai transferir essa dificuldade para o seu treinador lá, para o cara que cuida do seu cavalo. Leonardo, e falando um pouco dessas provas equestres, né, que foram agendadas e canceladas, assim, com a sua experiência, digamos que se liberasse hoje, quanto tempo eu levaria para preparar novamente, para deixar esses animais que estão parados aí praticamente já um bom tempo em condições que eles estavam anteriormente, em termos de treinamento? Então, na verdade, assim, do que eu tenho acompanhado, amigos, né, várias pessoas, os cavalos atletas, os cavalos que realmente estavam competindo ou que iriam competir, esse mês passado era para ter tido o congresso da ABQM, né, algumas provas de núcleo. Então, está todo mundo treinando, ninguém parou de treinar, né? É um cavalo ou outro, que um cavalo mais experiente, que de repente está tendo uma folga a mais, mas o retorno seria rápido, eu acho. Eu acho que se o congresso que não aconteceu em abril fosse agora no fim de maio, ia lotar de inscrição, ia todo mundo, porque na verdade está todo mundo louco para sair de casa, louco para competir, né? Porque esse pessoal que compete tem essa rotina na vida deles e adora isso, isso é a paixão, é o hobby deles, né? Então, eu acho que a hora que abrir e que tiver a primeira prova, a gente vai bater recorde de inscrições, porque esses cavalos realmente atletas continuam trabalhando. Os pontos que estavam sendo domados, mas não competem, continuam sendo domados, né? Porque essa rotina
é interessante que se mantenha, né? Então, eu acho que quando voltar, vai voltar tudo muito rápido. Agora, é claro que a situação econômica do país e econômica de algumas pessoas vão... Algumas pessoas vão encontrar um pouquinho de dificuldade, vão segurar um pouco mais, né? Por conta de tudo isso que aconteceu. Mas em relação aos cavalos, em relação aos treinadores, as pessoas que estão no dia a dia de um center equestre, ninguém parou, né? Assim, onde se treina. Agora, nas hípicas, principalmente nos grandes centros, você pega uma hípica paulista, uma hípica Santa Amaro, né, onde tem uma aglomeração muito grande de pessoas, aí sim a gente vai ter dificuldade, principalmente por saber que nos grandes centros é onde realmente é onde realmente a doença está se propagando mais, né? E até porque a gente percebe assim também, né, que pelo menos, né, cientificamente falando, não existe nada comprovado que o cavalo possa transmitir, né, adquirir. Então, até comento, às vezes, né, lugar, no centro hípico, por exemplo, né, que as pessoas ali tem uma presença muito maior de pessoas, né, ali sim poderia haver um contágio, mas pelas pessoas mesmo, não envolvendo o animal, né? Então... Sim, é claro que, né, até... Caramba! Até li um artigo também de uma veterinária que eu achei interessante, que assim, às vezes, o cachorro pega, o gato pega, né? E que já tinham achado, acho que num felino, alguma coisa desse tipo. Se, por exemplo, eu tiver com a doença, provavelmente, se você for lá mexer com os meus cachorros e você tentar coletar ali material, ele vai dar positivo, mas é o positivo meu, né? Por exemplo, se eu tivesse positivo e você vier coletar material aqui desse computador que está na minha frente, você vai encontrar, quer dizer, o computador então está com coronavírus? Não, sou eu que estou, eu que contaminei, né? Então, assim, em relação a isso, claro, precisa... Tudo em relação a essa doença precisa ser estudado, ninguém sabe nada dela, né? E é por isso que se faz essa quarentena, para que se consiga estudar e que tenha menos pessoas possível, de forma que os hospitais consigam atender, né? Mas vai chegar um momento que o ideal é que todo mundo já tenha pego, e que aí todo mundo vai adquirir imunidade sobre a doença. Mas é difícil falar sobre essa doença, né? Ninguém sabe nada. Na verdade, os maiores especialistas estão estudando sobre isso e tudo ainda é uma incógnita, não é verdade? Então, vamos esperar o que os governantes vão nos orientar a fazer. Por enquanto, estamos aí fazendo a quarentena que podemos, né? Então, aquela coisa de fica em casa, legal, se você puder, fica, mas se você tiver que sair para trabalhar, pelo menos na minha opinião, é importante que você saia para ganhar o seu sustento, ganhar o seu pão e sustentar a sua família, né? Claro, sai com máscara, coloca passa álcool gel e tudo mais, mas quando é necessário, eu saio para trabalhar e não tem o que fazer. Não tem muita escolha, né? Não tem muita escolha, né? Quanta gente ganha hoje para comer o de hoje, né? Então, nossa, a gente até tem aí ajudado algumas pessoas aqui na cidade, que realmente, né? Você vê aí os ambulantes, né? Pessoas que fazem o trabalho do dia para comer naquele dia. E então essas pessoas não podem mais fazer. Então, a gente tem aí estudos que eu vi esses dias num artigo, que esse ano o Brasil vai voltar a ser um país onde as pessoas passam fome.
Então, isso aí é uma coisa muito triste, né, da gente ouvir e saber que também muito disso está relacionado à política e não à doença. Então, essa é a dificuldade também. Na verdade, a gente não sabe exatamente qual o nível real da coisa, né? A gente vê várias fontes, mas qual delas é confiável, né? Então, nós estamos num momento assim, de incerteza. Mas o que a gente sabe, né, é que, assim, se não existem leitos de hospitais, se não existem hospitais, porque alguém lá atrás não fez. Gastou dinheiro com outra coisa. E aí hoje nós estamos sofrendo por isso. Né? Então, a doença é real, mas a corrupção no passado, as filas nos hospitais, não é por causa do coronavírus, isso já existia há muito tempo. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Então, bem, a gente tenta não falar de política aqui, mas não tem jeito, né? Mas não vamos tentar não falar, mas é importante dizer que agora nas eleições desse ano que a gente possa tentar escolher melhor e conhecer melhor esses políticos que a gente vote para poder não, pelo menos diminuir esses problemas que a gente vem passando. Mas assim, eu vejo também assim, relacionado ao meio do cavalo, pelo menos no nosso dia a dia aqui, com os alunos, conversando com eles, o pessoal está trabalhando normalmente, porque é uma atividade assim que normalmente não envolve aglomeração, né, Leonardo? A pessoa está ali no rancho trabalhando, ou ele sai da casa para prestar um serviço, ou ele está no rancho dele mesmo ali. Então, eu converso muito com o meu irmão, né? Meu irmão trabalha ferrando cavalos, e para ele praticamente não mudou nada. Alguns cavalos, como eu falei, que já são professores e tal, aproveitaram para dar umas férias para esses animais. E ele estava ferrando normalmente. Porque ele chega lá, ele e o funcionário dele, né? O Chico, eles chegam e pegam o cavalo e fica só eles dois, né? O contato que tem com alguém é de longe e de perguntar onde está o cavalo, né? Onde ele tem que pegar e tal. Então, para ele, não parou. E para muita gente, né? Não parou. Esse pessoal que vive em centro de treinamento, né? Em rancho, em fazenda, em aras, né? Diferente da hípica nos grandes centros. Mas dentro da hípica, o pessoal que lida diretamente com o cavalo está lá dentro da hípica, né? Esse pessoal não pode sair. Não tem como falar, não, sai todo mundo. E aí? E os cavalos? Né? Esse pessoal tem que trabalhar. Assim como o enfermeiro, o médico, o cara da farmácia, né? E ali é um serviço essencial de saúde para os animais, né? E a gente conhecendo, né, a vida dessas pessoas, elas levam um ritmo de vida também bem simples, da casa para o trabalho, né? Então, é difícil esse contágio, né? Não é aquela pessoa que está rodando por aí, que corre o risco de trazer a doença. Né? No máximo vai no mercado, né? Numa farmácia, né? Igual aqui eu orientei o meu, que mora dentro do Aras, né? Ó, for no mercado, coloca a máscara, né? Na hora que sair do mercado, aproveita o álcool gel lá do próprio mercado, passa na mão, né? Evitar de levar as crianças em hospital, se for só uma febrinha, uma coisinha, tenta tratar em casa, né? E para evitar isso. Mas graças a Deus aqui na nossa cidade, esse é o problema, que assim, eu conheço médicos aqui que dizem que não tem nada, que existem só suspeitas e que está todo mundo bem, e nos noticiários comentam outra coisa, né? Então, assim, em quem eu acredito? No médico que está ali direto dentro da Santa Casa, que está vivendo o dia a dia, ou nos jornais, onde interessa a parte política do negócio? Então, essa é a dificuldade, né? Essa confusão de política com a doença. Mas, se Deus quiser, isso vai passar logo
e a gente vai retomar aí os nossos trabalhos. Bem, eu sei que vamos ter que trabalhar muito, né? Porque já temos, pelo menos aqui em casa, 2 cursos presenciais que não foram desmarcados, na verdade, a gente vai relocar essas datas e essas pessoas. Então, eu acho que o segundo semestre vai ser trabalhado, se Deus quiser, vamos estar aí com os nossos alunos aqui juntos novamente. E, de tudo, para a gente, né, o cara que gosta do cavalo, que é apaixonado pelo cavalo, ele está aí conosco, né? Você vê, esse mês foi o mês que mais tivemos pessoas investindo em curso online aí conosco, né? Então, a gente vê que o pessoal realmente que gosta, realmente não consegue ir para o rancho, mas está sentado atrás do computador, aprendendo e buscando informação. Sim, e participando das reuniões também, né? Você vê que cada vez mais, nesse período até aumentou, né? Exatamente. Então, assim, é importante que a gente consiga tirar coisas boas nos momentos difíceis, né? Não ser pessimista, né? Tentar ser otimista. Então, claro que a gente está passando por dificuldades, mas a gente tem que encarar de uma forma que essa dificuldade vai passar e que a gente vai sair fortalecido disso tudo. É isso aí, Léo. Bom, acho que a respeito desse assunto, como diz, né? A gente já estava comentando, né? Nós estamos diante do desconhecido, né? Então, fica difícil até a gente estender, fazer qualquer suposição aí. Não tem o que fazer. O importante é que a gente tenha essa consciência de continuar cuidando dos nossos bichos, né? Continuar tratando da saúde do corpo e da mente dos nossos cavalos, né? Que a gente precisa ter compromisso com eles. Eles não pediram para estar ali dentro daquela cocheira, daquela hípica, daquele local. Nós que levamos eles para lá, a responsabilidade é nossa. Então, que tenhamos essa consciência de manutenção desse trabalho desses animais. Tá certo. Isso aí. Beleza, então. Bom, e a gente continua, né, mesmo de quarentena, aí nós vamos fazendo, propiciando aí, para a gente manter nosso compromisso, né, com as pessoas que nos seguem nas redes sociais, principalmente no YouTube, né, para manter essa programação de segunda e quarta, a gente está postando sempre um material, um conteúdo novo. Muito obrigado, pessoal. Tá bom. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Até a próxima. Deixa o seu like aí e a gente vai se mantendo aqui enquanto não reabrirem as portas da quarentena, a gente vai se comunicando aqui através do computador. Tá bom? Abraço, pessoal. Tamo junto. Valeu.